a gente começa a falar assim, ó Deus, eu sou um miserável pecador, eu já falhei tanto, Senhor, que horrível, eu não dou conta de viver essa vida cristã, eu sou tão fraco. Parece ser espiritual, mas na realidade, irmãos, eu falo com muito carinho, na realidade é desobediência a Deus, porque nós estamos insistindo em contra esse princípio bíblico, que ele diz, daqui em diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Eu lembro um incidente que eu tive, muito interessante, anos atrás, eu ainda era solteiro, estava lutando para vencer algumas áreas na minha vida, eu me sentia tão derrotado, e eu depois até saí do ministério um tempo para realmente ser restaurado. Foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Mas nessa época eu lembro que eu recebi um telefonema domingo de manhã, bem na hora que eu ia entregar o jejum, porque normalmente eu jejuo para o café da manhã, e eu estava com um garfo na minha mão, estava para dar a primeira garfada, estava para entrar na minha boca, e disseram: Eibe, o telefone é para você. Eu falei, não vou nem entregar o jejum ainda, deixa eu atender o telefone. Fui lá atender o telefone, era uma irmã da igreja. Ela disse: pastor, tem uma senhora que está endemoniada 6 dias direto. Eu falei, peraí, 6 dias direto endemoniada? Ela falou, sim, ela não come nada, estão todos com medo que ela vai morrer. Já chamaram todo tipo de gente religiosa imaginável, e não estão conseguindo tirar esse demônio. O senhor pode vir? Eu fiquei com medo, né? Falei, posso, irmão, em nome de Jesus. Posso sim. Onde que fica? Ela falou, lá no bairro de Santarenzinho. Isso é lá quando eu morava ainda em Santarém. Lá no bairro de Santarenzinho. Eu falei, tudo bem. Aí eu lembrei que eu tinha um amigo pastor que era perito em expulsar demônio. O cara era um verdadeiro caça-demônio, especialista. Falei, rapaz, vou lá pedir ajuda dele. Cheguei na casa dele e falei, irmão, pastor, me ajuda, pá, porque isso aqui é uma situação, parece bem crítica mesmo. Tudo bem, aí nós fomos dentro do carro, e nós chegamos lá, irmãos, na casa indicada. Estava cheio de gente, parece que uma grande parte do bairro estava lá no quintal, e todos preocupados que a mulher ia morrer. E aí desci do carro, fui falar com o esposo dela, e ele disse assim, ele era um garimpeiro, ele disse assim, ele confirmou que ela tinha 6 dias direto endemoniada, sem comer nada, e ele falou que estavam com medo que ela ia morrer. Enquanto eu estava conversando com ele aqui fora da casa, eu vi um barulho vindo lá de dentro da casa, parecia 2 pedaços de ferro se esfregando. Eu falei, que barulho é esse? Ele disse, são os dentes dela. Eu falei, os dentes dela? E ela nem estava na sala da frente, já estava em outro quarto. Ele falou, são os dentes dela. Aí nós vamos orar. Aí eu fui lá com o pastor, falei, pastor, o senhor toma a dianteira, eu vou te apoiar em oração, né? E aí, quando nós estávamos entrando na sala, a mulher endemoniada nem tinha visto a gente ainda, e eu ouvi aquele grito masculino: eu não vou sair, eu já disse que eu não vou sair, eu sei que você é pastor, mas eu não saio. Com certeza o demônio estava se referindo a outro pastor, porque nesse momento eu só era uma ovelhinha mesmo. Então eu fui atrás do pastor. Quando nós nos deparamos com outro quarto onde ela estava, tinha uma porta para o quintal de trás e uma janela. A porta estava cheia de gente, a janela estava cheia de gente, o quarto estava cheio de gente, mas ninguém ficava perto da cama. A cama estava para cá, mas tinha muita gente para cá. Ninguém tinha coragem de chegar perto da cama, só o esposo dela. E eu, para apoiar melhor o pastor em oração, fiquei bem longe também da cama, no meio da multidão aqui. Isso é verdade mesmo. E o pastor foi para o meio
do quarto assim e começou a ler a Bíblia. E o demônio falando tanta besteira, e ele deve ter falado muitas vezes ele ficava falando: eu não saio, não tem ninguém que me tire, e aquelas gargalhadas infernais, tudo naquela voz masculina. O pastor leu a Bíblia, foi lá para onde estava a mulher, falou assim: em nome de Jesus, sai! Falou para o demônio. Aí ele disse para a mulher: diga amém, Jesus. Só que foi o demônio que respondeu. O demônio respondeu: amém, Jesus, mas eu não saio. E aí começou a travar aquela luta. O pastor sai, o demônio não saía. Deve ter passado uns 20 minutos. E o demônio, o pastor depois me confidenciou o seguinte: que enquanto ele estava lendo a Bíblia, e realmente eu ouvi o demônio dizer isso, o demônio falou assim: eu sou de tal e tal e tal categoria, e você sabe que você nunca enfrentou um desse nível, e você sabe que você não vai dar conta de me tirar. E infelizmente aquilo jogou uma pequena dúvida na cabeça do pastor. E ele foi falando: sai! E o demônio ria na cara dele, e o demônio dizia assim: eu sou um espírito bom. Imagina se fosse ruim, irmãos. Sou um espírito bom, e eu só saio se chamar um curandeiro e der um certo banho de não sei o quê. E o pior, que naquela multidão, eu estou aqui no meio da multidão orando: Senhor, dê graça para o teu servo. Opa. E eu orando aqui silenciosamente, e eu ouvi um senhor idoso falar no meio da multidão: esse espírito, essa entidade sai, mas desse jeito não. Em outras palavras, não pelo nome de Jesus, mas pelos banhos e tudo. Aí eu fiquei, aí acendeu uma ira santa em mim. E eu, sem falar nada em voz alta, só no meu espírito, mas eu falei: Deus, o Senhor tem que fazer uma coisa agora. O Senhor tem que fazer uma coisa agora. Irmãos, eu não queria ter ouvido, mas eu vi claramente a voz de Deus aqui dentro. Ele falou: não, você que tem que fazer. E eu respondi para ele, falei assim: eu não, Senhor. Se o especialista não está dando conta, muito menos eu. E Deus foi tão claro, irmãos. Por isso que vale a pena estar cheio da palavra, que quando você precisa, a palavra vem. Porque tão clara a voz de Deus aqui. Ele falou assim: na realidade, o que você precisa fazer, meu filho, é só deixar eu fluir através de você, porque eu estou dentro de você. E veio forte 1 João 4,4: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aleluia. Naquele momento, ainda não falando nada em voz alta, eu lembro que a revelação veio tão forte, o medo bateu asas e voou. E na mesma hora, só no meu espírito eu falei: é verdade, eu estou cheio de Jesus, Ele que vai fazer a obra através de mim. Foi tudo sem falar nada em voz alta, mas uma coragem sobrenatural. Eu olhei para a mulher e de repente me deu uma compaixão tão grande por aquela mulher. E eu aproximei da cama, olhei nos olhos dela e falei assim: como é o seu nome? Só que o demônio que olhou através dos olhos dela, eu nunca vi tanto ódio em toda a minha vida. E ele falou o nome dele, o nome de demônio lá. Aí o pastor disse, o marido dela que estava lá ao lado, ele disse: o nome dela é Edneuza. Aí eu olhei bem nos olhos dela e disse: Edneuza, Jesus te ama, e nós também te amamos. Aí eu falei bem alto para a multidão ouvir: você está sendo horrivelmente oprimida por um demônio, mas Jesus vai te libertar. E ele olhava através dos olhos dela com tanto ódio. Ele disse: Jesus não ama ela não, quem ama ela sou eu, e eu já disse que eu não vou sair. E dava aquelas gargalhadas. Aí ele já tinha falado o nome dele, né? Olhei nos olhos dela agora para falar com ele. Eu falei bem baixinho, só que a multidão toda pôde ouvir, porque estava um silêncio. Aí eu chamei ele pelo nome dele, falei: fulano, você vai ter que sair. Irmãos, aí o que aconteceu, eu confesso que até me pegou de surpresa. Que quando eu só falei: fulano, você vai ter que sair, aquele ódio que saía dos olhos dela, o ódio do demônio,
transformou-se em pavor. Eu nunca vi tanto medo em toda a minha vida. O corpo dela começou a tremer como uma folha seca, e o demônio encolheu o corpo dela na cama assim. Eu olhava dentro dos meus olhos, e ele tremia. Mas ele, olhando com tanto medo para dentro dos meus olhos, ele disse assim, gaguejando, quase que ele não dava conta de dizer. Mas ele falou naquela voz masculina: eu estou vendo Jesus. Você está cheio de Jesus. Aleluia. Irmãos, naquela hora me pegou de surpresa. E eu lembrei que no meu espírito eu tinha acabado de falar: eu estou cheio de Jesus, é Jesus que vai fazer a obra. Aí eu falei: é verdade. E é esse Jesus que você está vendo que está te ordenando. Saia dela agora, em nome de Jesus. Só que eu falei até mais baixinho, eu só falei bem baixinho. Mas quando eu falei, ele saiu do corpo dela, mas jogando o corpo dela para cima, bem alto, com um grito. Quando ela desceu, ela já desceu sentada. E pela primeira vez na minha vida, eu vi a voz dela. Ela olhou assim para a multidão. Ela falou: onde eu estou? O que aconteceu? O marido dela, pensando que ela ia morrer, já esperando 6 dias, quando ele viu que ela estava liberta, ele fez assim, começou a chorar de alívio, chorar de alegria. Eu sabia que ela não tinha Jesus ainda, que o demônio está procurando casa vazia, e o medo abre a porta para o diabo. Então imediatamente sentei ao lado dela e falei assim: Edneuza, não fique com medo não, você somente estava sendo horrivelmente oprimida por um demônio. Falei: mas Jesus te libertou. Eu falei: você não quer entregar a vida a Jesus? Eu queria que ela entregasse logo a vida a Jesus. Aí foi a vez dela chorar. Ela começou a chorar. Aí ela disse: eu quero Jesus, eu preciso de Jesus, eu quero entregar minha vida a Jesus. Aí ela, chorando, olhou para o esposo que ainda estava chorando em pé. Ela disse: você também precisa de Jesus. Ele falou: eu sei, eu quero entregar minha vida a Jesus também. Aí eu falei: então vocês dois agora vão repetir a oração comigo, entregar a vida a Jesus. Aí o pastor falou no meu ouvido, ele falou assim: pastor, por que você não faz um apelo geral aí? Aí eu olhei para a multidão, irmãos, eu lembro até hoje essa imagem, porque literalmente, eu não estou exagerando, quando eu olhei para a multidão estava assim, literalmente, de boca aberta mesmo. Aí eu falei para o pastor: boa ideia. Fiquei em pé, já que estava com a boca aberta, com muito amor e carinho enfiei a palavra. Fiz um apelo geral, muita gente entregou a vida a Jesus e foi convertendo. Sabe o que aconteceu? Irmãos, um dos vizinhos que entregou a vida a Jesus era dono de um caminhão bem grande, aquelas enormes carrocerias. Naquela época não era proibido pela lei levar pessoas na carroceria. Ele lotava daquele bairro de Santarenzinho, lotava o caminhão, e foi convertendo tanta gente. E aí depois mas tanta gente naquele bairro de Santarenzinho convertendo, e depois eu fiquei sabendo, não fui eu que espalhei o boato não, mas espalhou-se um boato naquele bairro todinho: olha, aquele demônio horrível que saiu dela vai procurar outra pessoa, quem não entregar a vida a Jesus, ele vai entrar. Mais uma vez Deus usou o demônio poderosamente para ganhar muitas pessoas, porque Deus é soberano. Deixa eu te falar uma coisa: hoje nós temos um núcleo poderoso lá, com 3 cultos no domingo, ar-condicionado para ganhar muitas almas. Está lotado, cheio de gente. Tem centenas de células em toda aquela região, para a glória de Jesus, porque vidas estão sendo ganhas. Diga aleluia.